eu percebo que Deus pediu aos seus profetas coisas que, de repente, na nossa visão humana, na nossa visão de juízes criteriosos, é como se Deus estivesse cometendo um erro, uma falha. Entretanto, a obra de Deus, por mais complexa que ela nos pareça, por mais que a gente não compreenda a obra de Deus, os caminhos que Deus usa, Deus sempre tem em mente, o foco de Deus ele já tem um resultado positivo, com um saldo positivo. E quando ele fala sobre uma situação na Bíblia, no seu livro santo, uma parábola, uma oração, um trecho sobre um profeta, um livro do Antigo Testamento ou do Novo, Deus sempre tem o que Ele quer dizer, Ele está dizendo através da sua palavra, mas através também de uma situação no cotidiano. E Ele falou para Oséias, que era um dos seus profetas, de uma geração de profetas, que Oséias casasse com uma mulher prostituta. E Oséias obedeceu. Nós vamos ler esse trecho aqui, Oséias capítulo 1, versículos 1 a 3, do livro de Oséias, né? Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do caminho do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. Então, Oséias, ele não apenas obedece ao mandamento de Deus, à ordem que Deus lhe dera, como ele se apaixona por Gomer. E ela tem filhos, e ele não sabe se os filhos são deles ou se são filhos de prostituição. Entretanto, Oséias, com todo o seu sofrimento, com toda a sua angústia, porque talvez em seu íntimo ele desejasse que ela abandonasse a vida de prostituição, e ele também talvez não entendesse o porquê desse pedido cruel, aparentemente, de Deus. Mas o que ele não estava entendendo era o que Deus queria dizer através dessa palavra, o que ele não estava entendendo era o que Deus queria fazer e dizer através da sua vida, da sua vivência com essa mulher de prostituição. E Deus estava se retratando, ele estava se mostrando, revelando ao seu povo através da vida de Oséias. Oséias representava a Deus, que amava o seu povo Israel, ou no caso a igreja. No nosso caso, né, nos dias de hoje seria a igreja, e o seu povo se prostituía, e como consequência tinha filhos dessa prostituição. Nós precisamos entender que, no sentido bíblico, a prostituição não é somente uma relação sexual, extraconjugal, fornicação, ou outros tipos de pecados sexuais, mas também Deus era um Deus que não se deixou retratar através de retratos, de imagens, de esculturas. E o povo sempre teve uma tendência a querer, a criar uma necessidade de ver o sagrado através de uma obra de suas mãos, como se ele pudesse colocar a divindade numa escultura, num monumento, num obelisco, numa igreja, num templo, numa pessoa, num ser humano. Enfim, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, constantemente se voltava contra Deus, ia após outros deuses, se prostituía também nesse sentido.
E sem contar que nos cultos pagãos antigos, como hoje deve existir também por aí, numa cerimônia, num culto, havia umas prostitutas cultuais, os prostitutos cultuais, de maneira que uma conexão com o sagrado passava antes por uma bacanal, por exemplo, um sexo grupal, ou simplesmente uma relação entre um homem e uma mulher, enfim, passava pela muitos cultos, passavam também por orgias, era uma verdadeira orgia que o povo praticava. E talvez Oséias, a mulher de Oséias, estivesse dentro desse contexto. E uma coisa que ela acreditava, que os seus amantes lhe davam presentes, lhe davam condições de viver da sua prostituição. Ela provavelmente se achava, devia humilhar a Oséias, né? Porque ela achava que eles deixavam presentes lá, cereais, comida, roupas, dinheiro, quando na verdade quem deixava isso para ela era o próprio marido, que se compadecia, né? Ainda tinha misericórdia de ver naquela atitude uma fraqueza, um desvio. Ele tinha com certeza em seu coração a esperança de ver a sua mulher vivendo para ele, para os seus filhos, para a sua família, como Deus esperava, né, que o seu povo se voltasse para ele e abandonasse, porque na verdade quem nos dá todas as coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, é Deus. Aqui tem Oséias capítulo 9, versículo 1. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te abandonaste o teu Deus e amaste a paga de meretriz sobre todas as eiras de trigo. O ser humano, infelizmente, ele é fácil de se corromper. Ele pode às vezes ter um propósito, ele vive aquele propósito, ele se entrega, ele adora, ele busca a Deus, ele ora, ele canta, ele levanta as mãos para o céu, ele faz votos a Deus, mas o inimigo também sabe da nossa fraqueza, ele sabe onde nos pegar no pulo. E de repente alguma coisa nos é oferecida. E se a gente aceita, pronto, já estamos nos prostituindo, já estamos nos voltando para outro Deus sedutor que não requer a princípio um esforço da nossa parte, no processo de renúncia, de abnegação, de entrega, de obediência a Deus. Uma coisa, o que é fácil, né? A gente ama e às vezes idolatra o que é fácil. Mas Deus nunca, de maneira alguma, ele desiste da gente. Ele persiste. Ele ama o seu povo, ele ama a sua igreja, ele ama... porque nós, enquanto filhos de Deus, nós, estando aqui na terra, nós somos como a esposa que espera o esposo. Então Deus está, né, para nós como marido. Nós, igreja, enquanto povo de Deus, porque Deus não nos vê como uma figura que tem uma classificação sexual, nós somos igreja e, portanto, a esposa, a igreja é o feminino de Deus, né? Porque ele vem buscar a sua igreja, a sua esposa amada. Mas Deus, ele vem buscar a igreja na condição de um marido traído desde o princípio. Desde o princípio, o homem traiu seu Deus, a mulher traiu seu Deus, né? E enquanto igreja, nós, a esposa que traímos ao nosso Deus, buscando às vezes os nossos próprios interesses, buscando fazer as coisas do nosso jeito, ou invocando até mesmo outros deuses, né? Tem tanta gente que é politeísta, que adora mais que um Deus. E Deus sempre se demonstrou na história da formação do seu povo lá, sempre um marido traído. Oséias serviu para esse propósito de Deus, de retratar, de mostrar, porque Deus é um espírito. E ele se mostrou através da vida de Oséias, da condição de Oséias de amante não correspondido, marido traído. É uma lista enorme, a gente não vai entrar
no aspecto vulgar dessa questão, né, de marido traído. Mas Oséias com certeza era humilhado e ouvia todo tipo de gracinha com relação à sua condição, porque o povo não perdoa, o povo é implacável. E Deus sempre esteve disposto, sempre perdoou, sempre quis restaurar, consertar. Ele sempre nos chamou. E claro que o livro de Oséias é longo, é extenso, então são 14 capítulos. A gente pegou aqui só um trechinho, alguns trechos para dar um... Mas eu penso que a história do povo de Deus é a história da mulher que traiu seu marido. Porque desde o Gênesis, Eva foi atrás de outro Deus, ela traiu a princípio o seu Deus e consequentemente ao seu marido. E nós vemos que na história da geração de Jesus, entra na sua árvore genealógica, que deu abrigo aos espias, quando na entrada no sítio de Israel, do povo de Deus, a Jerusalém, ela abrigou os espias e ocultou os espias, Raabe, e Deus honrou essa obra esse feito de Raabe, e ela entrou na árvore genealógica de Jesus. Não sei se a árvore genealógica de Jesus pertence a Maria ou a José, mas o fato é que consta Raabe como alguém que está na árvore genealógica. Jesus é um dos descendentes também de Raabe. E outro fato importante sobre como o marido perdoou a sua esposa, como Deus perdoou a humanidade, a esposa traidora, é que a primeira pessoa que viu Jesus, que Jesus se mostrou na sua ressurreição, foi para aquela Maria pecadora, Madalena, da qual havia sido expulsos os 7 demônios. Então ali Deus tinha realmente perdoado e amado a sua esposa, se revelando intimamente a sua esposa com toda a sua glória e todo o seu esplendor. E quanto a nós, enquanto seres humanos, enquanto filhos de Deus, como eu já disse, nós somos a esposa do Cordeiro. E nós não vivemos a nossa fé de maneira isolada, porque toda a humanidade faz parte do corpo de Deus. De maneira que se uma parte, uma mão, o pé, a coxa, os olhos, os ouvidos estão doentes, estão fracos, todo o corpo vai sofrer com isso. Porque nós somos um. E à medida que a gente vai se agregando aos nossos semelhantes, aos filhos de Deus, nós vamos formando o corpo de Cristo, que é a igreja, que é a esposa do Cordeiro. Nós também somos traidores, também fomos após outros deuses, também fomos atrás de ídolos, também fomos buscar o que não agradava a Deus. E nós, como Oséias, como Deus fez com a esposa de Oséias, que Oséias dava o alimento, dava o sustento e ela ainda se achava. Deus nos dá o sustento, nos dá o alimento, e às vezes nós somos tão arrogantes, tão orgulhosos, deixamos a soberba e a vaidade inchar no nosso coração. E às vezes Deus não que Ele nos abandone, mas Ele nos deixa de lado assim para ver até quando porque uma situação muda. Há algum tempo, aquilo que parece prazeroso, que satisfaz, que enche o nosso ego, pode mostrar o seu reverso, porque todos nós temos uma sombra. E daí nós vamos ver que escolhemos mal. E Deus espera um momento de arrependimento, que nós possamos nos voltar para Ele. Senhor, me perdoa, porque eu pequei, porque eu me prostituí, porque eu fui atrás de outros deuses, porque eu fui buscar o que não era para mim. Enquanto igreja, nós fomos buscar outro marido, outro Deus, nós somos traidores, adúlteros. Mas Deus espera o nosso arrependimento sincero. Que Deus abençoe, dê vida, dê paz,
Dê discernimento à tua vida, meu irmão, minha irmã. Eu te abençoo, a ti e a tua família, em nome de Jesus.